iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. A nossa conversa de hoje são dois líderes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Gaspar Bissolotti Neto, aposentado e que preside a ASPAL, e a Rita Amadilde Brito Andrade Ferraro, que é presidente da AFALESP. Voltamos já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Hoje estamos aqui com a Rita Amadilde Brito Andrade Ferraro, que é presidente da AFALESP, e o Gaspar Bissolotti Neto, que é presidente da ASPAL. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Gozi. Boa noite, Gaspar. Boa noite, servidores públicos que estão nos ouvindo, nossos telespectadores. É um prazer estar aqui, Gozi, mais uma vez participando do programa Cidadania e Serviço Público, e que proporciona aos telespectadores saberem um pouco mais sobre o servidor público e sobre os problemas que existem com os cidadãos e os servidores públicos nesse jogo todo. É um prazer estar aqui. Boa noite. E realmente estamos mais uma vez aqui, né, para trocar ideias, falar do funcionalismo, falar dos sacos de maldade aí, que é o que não falta hoje, né? E vamos em frente aí, vamos tocar bola e defendendo sempre o serviço público de qualidade e o servidor público. Vamos começar pelo saco de maldade, porque o Executivo Federal encaminhou para votação no Congresso o PLP 257/2016, que tem como intuito principal, ou parece ser o intuito principal, acho que não é bem isso, estender o pagamento da dívida dos estados por mais 30 anos, não é isso? 20 anos. 20 anos. Por mais 20 anos. Mas tem uma condição para que os estados arrastem a dívida por mais 20 anos. Especialmente, ficam durante 2 anos proibidos de dar aumento ou vantagem aos servidores públicos do Estado. Licença-prêmio, férias atrasadas, também aumenta a sua contribuição, inclusive do aposentado, de 11% para 14% na previdência dos servidores públicos. E também proíbe novos concursos, contratação de novos funcionários, o que vai de encontro e de prejuízo a você também, cidadão. Queria ouvi-lo sobre isso. Olha, agora, desde a Constituinte, né, desde 88, depois aqui em São Paulo, 89, nós, servidores públicos, nunca mais conseguimos fazer uma campanha para ganhar nada, né, para novas conquistas. Nós só estamos brigando para não perder mais. Já tivemos várias reformas aí, reforma administrativa, reforma previdenciária, tivemos a lei de responsabilidade fiscal, excelente lei de responsabilidade fiscal, só que ela só é aplicada naquele ponto do servidor público. Pode ver. Tá aí mais uma coisa, mais um projeto aí, para mim, vem rasgar a lei de responsabilidade fiscal. Vem facilitar para os governos aí que joguem a dívida lá para frente. Não interessa se eles têm, se já passou do percentual, não interessa mais nada. O que interessa para eles é prejudicar o servidor. Nós aí, aposentados, que pagamos, né, por causa da emenda 41, pagamos
a Previdência Social sem nenhum motivo lá para frente, né? Não tem por que pagar agora. Nenhum lugar do mundo o aposentado paga a Previdência Social. Nós pagamos 11%. E pior, agora vamos pagar 14%. Sendo que a nossa briga é a PEC 555, que é para acabar com a cobrança previdenciária. Então você vê, Góes, que eles só querem mesmo prejudicar-nos. Na verdade, o jogo do governo ele fica muito injusto. É uma balança muito desequilibrada quando apresenta esse PLP 257. Porque ele propõe a todos os governos dos estados, e os estados estão endividados. De todos os partidos? De todos os partidos. Em troca, ele estende o pagamento, você pode pagar mais por 20 anos a dívida, não precisa pagar agora, quer dizer, resolve o problema de todos os governadores e joga isso na conta dos funcionários públicos, que ficam com salários congelados e que não tem mais nenhum tipo de benefício. Que, consequentemente, o cidadão que tem o serviço público, ele fica prejudicado. Porque você só tem um serviço público bom quando você tem um funcionário bem pago. Por que você vai num hospital particular e é bem tratado e tudo é feito no prazo certo? Porque o funcionário ganha bem, porque o cara tem condições de trabalho. Você vai no serviço público e não consegue isso. Os exames são marcados com não sei quantos meses depois do que você precisa. A consulta médica você não consegue, você fica em fila por quê? Porque não tem dinheiro e porque não paga o servidor. O servidor ganha pouco, tem que se virar na vida para conseguir ganhar mais um pouco de outro jeito, fazendo um bico. Então fica o cidadão prejudicado. E mais uma vez os governos vão fazer isso. E quem é que hoje em dia, na situação que está o país, não tem dívida? Todo mundo tem dívida. Que bom se você comprou um carro e tem 36 meses para pagar, e você está enforcado, está aqui, não consegue pagar a prestação, e alguém te fala, olha, em vez de 36, vai ser 72 meses para você pagar. Você fala, puxa, que maravilha, é tudo que eu quero. É isso que está acontecendo com os governadores. É tudo que eles querem é estender o prazo para pagar a dívida. Só que a contrapartida, para conseguir isso, eles têm que aceitar esse projeto que prejudica sobremaneira o servidor público e a população como consequência. Você vê, Góes, que entre as medidas, nesta época de desemprego, né? Falam aí em milhões de desempregados, proíbem o concurso público. Nós temos aí muitas vagas em diversos órgãos estaduais e quem é prejudicado nesse momento? A população. Quer dizer, eles colocam como se o servidor fosse culpado de tudo, né? Nós somos culpados de todas as mazelas, né? Não, eles gastam pelos cotovelos e nós somos os culpados. Quando falta professor na educação, quando falta gente para a saúde, quando falta gente em todo lugar de serviço público, não vai ter concurso, portanto não vai ter mais funcionário. Então quem fica na fila esperando o serviço público vai continuar ficando e a fila vai crescer, porque eles não vão contratar mais funcionários. Aí o pessoal se aposenta e a população fica à míngua dos serviços públicos. Mais uma vez. São 2 anos sem nenhuma contratação. E se hoje já está desesperador, imagina daqui a 2 anos como é que vai estar o serviço público. Porque não é que acaba os 2 anos, já contrata tudo que falta, né? Não. Aí vai levar mais 5 para resolver. Para tentar resolver. E fora isso, ainda prejudica o servidor, porque nesse PLP 257, os salários ficam congelados por 24 meses. Você que está nos assistindo, você quer seu salário congelado, sem nada a mais, durante 24 meses, com a inflação do jeito que está? É isso que vai acontecer com quem for te atender atrás do balcão de um serviço público. Vai estar 2 anos sem receber um reajuste. Antes da aprovação desse PLP, já estamos com dificuldades no funcionalismo, né? Os professores foi anunciado 2,5% e eles não tiveram nada no ano passado, né? Quer dizer, o executivo assim é o que destrói realmente o serviço público. Você está falando em educação, né, Góes? E a coisa é bíblica, né? Já se falava que você não deveria dar o peixe, deveria ensinar a pescar. E é o que o nosso governo não faz. Ele dá o peixe, remedia a situação a curto prazo e não te ensina a pescar, ou seja, não te dá boas escolas para que os seus filhos tenham um futuro bom,
tenham uma boa educação, possam competir no mercado, disputar uma vaga numa faculdade pública. Eles não têm isso porque não tem uma escola pública de qualidade, coisa que existia, né? Eu estudei em escola pública, era uma boa escola. Era uma boa escola e me permitiu chegar onde eu estou, me permitiu passar num concurso público. Por quê? Porque tive uma boa educação, uma boa base. E o governo não dá essa boa base hoje e massacra os professores, né? 2,5% numa inflação de 10% é você tirar 8% do salário. É a mesma coisa que tirar 8% do seu salário. Brincando, isso se a gente considerar que os 10% de inflação é a realidade, né? O que já não é. É um número. Gaspar colocou da questão da PEC 555, né? Uma PEC que conhece quanto tempo que está essa? 10 anos. Parabéns, completou 10 anos. 10 anos. Vai completar, não sei a data exatamente. 10 anos de uma PEC tentando tirar a obrigação do servidor aposentado pagar pela aposentadoria, que já se aposentou. Talvez não. Mas e mais ainda, a 555 nem tira, na verdade, né? Não, ela vai diminuindo gradativamente. Mas assim, talvez o telespectador nem saiba, né? Porque quando a pessoa se aposenta, não paga mais INSS, né? Esse Exatamente. É o normal. Ninguém paga. Você se aposenta, não paga mais INSS. Você paga antes para ter direito à aposentadoria e pensão. O servidor público, não. O próprio pensionista continua pagando. O próprio pensionista. O servidor público, ele se aposenta e continua pagando a previdência. E a pensão. E depois que ele morre, a viúva ou o viúvo continuam pagando a previdência, não sei para quê, né? E essa é a PEC 555 que retira esse pagamento de previdência, uma coisa completamente injusta para o funcionalismo, que está pronta e que já tivemos grandes movimentos em Brasília, inclusive, nos estados, para que essa PEC 555 seja aprovada e o servidor não pague mais a aposentadoria depois de aposentado, o que é uma então, 10 loucura. Anos, e agora entra essa 257... em prejuízo do servidor em caráter de urgência, né? Vocês querem ver se aí em 15, 20 dias está tudo votado e resolvido. Já que falamos da 555, tem um caso pior ainda, que é o caso da PEC 56, né? Que é dos aposentados por invalidez. Questão de justiça, questão que não dá para acreditar que eles não votem, tá pronto. E eles perdem uma grande parte do salário. Exatamente. Tirar da carne deles. Então são coisas que nos deixam revoltados. A 555 já nos deixa muito triste, mas essa 56 é um absurdo que até hoje não tenham votado no Senado. Você prejudicar alguém que está se aposentando por invalidez, que não tem mais condições de trabalhar. Que precisa comprar remédio, que se aposenta num valor menor do que estava. Se aposenta num valor menor do que estava. Não pode mais trabalhar. Olha, você vê quantas coisas, quando eu falo em saco de maldade, quantos, né? Quantos sacos de maldade? Falando desse saco de maldades, é um saco de maldades que vem de um longo tempo, né? Porque nós tivemos no governo Fernando Henrique Cardoso uma série de direitos retirados do servidor. Foi o que eu coloquei. Da Constituinte para cá, nós só brigamos para não perder mais. Pois é, mas uma coisa interessante, porque enquanto se brigava para não deixar de perder direitos do governo Fernando Henrique Cardoso, quem estava na oposição até falava que ia votar, até chegou a votar com a gente, né? E quando de oposição quando virou governo, situação, piorou mais ainda, né? Exatamente. Uma das coisas foi a reforma previdenciária, que não passou, acabou não passando, foi colocada pelo governo. Não, passou em 98, mas passou uma parte, mas foi piorada depois, né? É. Não ia passar porque tinha muita coisa ruim, mas depois eu acho a coisa que não podemos ruim veio, até deixar de lembrar que o primeiro projeto, grande projeto do presidente Lula foi a emenda 41, a reforma da Previdência, e depois se soube que foi o primeiro grande projeto que passou, inclusive, com o dinheiro do mensalão. Né? Depois é que foi divulgado, muito tempo depois que foi isso. Que aí começaram a fazer o levantamento do dinheiro saindo e das votações e batia. Né? Então, se vê que nós também somos prejudicados pelo próprio mensalão. Isso faz tempo. Isso faz tempo. Em 2003. Gente, era pagar deputados e senadores para nos prejudicar, para que votassem contra os servidores,
Né? Portanto, o cidadão não votou contra o servidor, votou contra o cidadão. Contra o cidadão. Porque piorou a vida do servidor, piorou a vida do cidadão. Exato. A gente sempre coloca aqui, colocamos no programa passado aí também. Você, cidadão, tem vários direitos que estão lá na Constituição que só chegam até você, cidadão, através do servidor público. Exatamente. Não, o pessoal... Nós somos o braço, nós somos quem entrega o serviço, na verdade. O que se fala? Todo mundo fala que é bom viver na Europa e bom viver nos Estados Unidos, é bom viver fora do país, né? Isso é o que se fala por aí. E por que se fala isso? Porque a vida é muito diferente daqui, porque o clima é melhor? Não, porque os serviços públicos funcionam. Porque os serviços públicos são bons. Os seus direitos, né? Você tem direito. Então você tem filhos e você vai pôr na escola, você não precisa se matar para conseguir pagar uma mensalidade escolar, porque a escola é pública e é boa. Saúde. E vai dar o direito a ele de conseguir qualquer vaga em qualquer universidade, sem precisar de cotas, sem precisar ir morar do outro lado do mundo, sem precisar de bolsa. Ele vai passar, porque ele teve uma boa escola de base. O serviço de saúde, ele vai ficar no corredor? Não, os hospitais públicos funcionam, os impostos revertem para o cidadão. Olha, então, o serviço público é bom, por isso que o país é bom. A segurança é melhor porque você tem... O militar é funcionário público, você tem policiais em quantidade e com qualidade para ter segurança nesses lugares. Há países que a saúde pública é melhor do que a saúde privada aqui no Brasil. Melhor do que os hospitais aí que a gente paga plano de saúde e tal. Então o atendimento é melhor, tudo é melhor. É incrível que a gente tenha que viver dessa forma. Olha, um hospital que a gente está falando em saúde melhor, um hospital que é bom, mas que você não consegue vaga, é difícil, é o Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele é um hospital modelo, ele tem uma boa estrutura, ele tem bons profissionais, só que você não consegue entrar, né? Para você conseguir uma vaga lá, se você conseguir, senão você morre antes. Vou aproveitar o gancho aí. É um hospital público de qualidade. Hospital público e falar do nosso hospital do servidor, que nós continuamos naquela luta pelos 2%, né, agora? Continuamos nessa luta. Vamos explicar. O IANSP é um hospital do servidor público do Estado de São Paulo, que na verdade foi construído com o dinheiro do servidor público do Estado de São Paulo. Hoje o servidor público tem 2% descontado do seu salário para o hospital. Exatamente. Para o Instituto de Assistência Médica, né, o servidor público estadual. No entanto, o governo deve, como patrão, né, deveria, no como mínimo, empregador, deveria no mínimo pagar o mesmo valor da folha de pagamento, 2%. Contribuir na mesma proporção que o servidor público contribui, que é o trato, né, que deveria ser cumprido e que não é, na verdade, né? E o Hospital do Servidor Público é outra coisa que o cidadão poderia melhorar, porque poderia ter de melhor, porque se você, em vez de atender no SUS, você atendesse o servidor público todos nesse hospital, que o servidor paga para isso, tendo o seu salário descontado 2% mensalmente, você desafogaria os outros setores. Mas, infelizmente, o governo também não põe os 2% que deveria pôr no Hospital do Servidor e que melhoraria o atendimento. Agora, a FENALI, além de agora ser uma federação sindical, né, ela também se ligou à Pública, né, que é uma central sindical só de servidores que foi criado agora. Queria que vocês falassem um pouquinho também da Pública, dessa importância, o que vocês acham da Pública. A Pública é importantíssimo na nossa opinião, eu acho que o Gaspar compartilha dessa opinião também. A Pública é uma central de servidores públicos, porque nenhuma central, seja a CUT, seja ET ou qualquer outra central, defende o trabalhador em geral, mas não defende o servidor com as características e especificidades de ser servidor público. Então, a central veio preencher esse vazio e eu acredito que vai crescer como está crescendo. Ela é nova, né? Não tem um ano ainda e já tem muitas entidades filiadas e vai defender exatamente o funcionalismo naquilo que é específico do funcionalismo, que é um pouco diferente às vezes de um funcionário, um pouco diferente não, que é diferente de um empregado de uma empresa privada. A FENALI é uma grande força dentro do... Olha, para a gente ter uma noção aí sobre as centrais,
Vamos pegar esse PLP aí que nós estamos falando aí desde o começo do 257. Quais centrais têm falado sobre ele? Você tem lido alguma coisa de outras centrais a respeito de posicionamento com relação a esse PLP? Não mexe muito com a maioria dos sindicatos. Então, nós temos isso, que a pública vem trabalhando, vem se esforçando, vem fazendo uma série de reuniões, procurando deputado, tem trabalhado lá com o deputado Arnaldo Faria de Sá, né? Tivemos reuniões. Então, a pública tem procurado defender o funcionalismo nessa e em outras questões, na 555, na 56. Então, você vê, precisava ter alguém para mexer nessa panela, né? E é importante porque, embora ela ainda não esteja com a ferida no Ministério, porque o Ministério do Trabalho tem vários pontos de registro. Então, você registra e depois você vai ter que ter um número, conforme a lei lá, tem um número de sindicatos, um número de sindicalizados, e isso tudo é bem difícil de alcançar. Mas mesmo ainda não sendo aferida, ela já está no registro provisório. Então, ela já consta do site do Ministério do Trabalho, isso é importante, né? E juntamente com outras que não estão aferidas, como é o caso da própria Conlutas, né? Que não foi aferida até hoje. E tem muito mais tempo. E tem muito mais tempo, tem mais entidades. Então, e tem mais umas 3 ou 4 não aferidas. Então, porque aferidas mesmo são 6, né? Que são registradas direitinho e tal. Mas ela já tem o seu registro provisório, e ela não tem um ano ainda, ela foi fundada em agosto, né? Então, já tem representantes de praticamente todos os estados brasileiros. Todas já está formando as entidades, está formando uma base bem grande, formando executivas. Inclusive é da executiva estadual e vice-presidente da nossa executiva estadual. Da estadual de São Paulo, e o Gaspar é do... Eu sou do né? diretor. E podemos falar do Gozzi também, que é o terceiro vice-presidente da central. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também de duas coisas que a pública tem como muito importante. Uma delas é que a pública não quer ser governo. Então a pública tem que ter uma liberdade, a gente tem que bater nisso mesmo, de que nós podemos ter pessoas de todos os partidos na pública. Nós só não podemos assumir um dos partidos na pública. E a outra questão, que eu acho até mais importante, é que a pública está assumindo a importância das entidades associativas. Também. Né, pelo trabalho que elas fizeram como sindicatos, na verdade. Então, a importância dela ser apartidária é fundamental. Eu acho que a base realmente é você ser apartidário. Bom, nós temos essa ideia como associação dentro do Poder Legislativo, nós somos apartidários. Isso não quer dizer que você não pode gostar mais de um partido ou de outro, todos podem, mas a entidade, a instituição tem que se preservar, porque ela vai trabalhar com todos os partidos. E cada vez um vai estar no governo e você vai trabalhar com todos eles. E a finalidade é defender alguns interesses ou batalhar por alguns benefícios, por alguma coisa que não tem partido, né? Então, a pública ela tem que realmente se firmar como apartidária e poder trabalhar com os funcionários de qualquer partido, com os governos de qualquer estado, seja do partido que for. Importantíssimo isso daí. E o que você falou também, ela congrega sindicatos e associações. Porque antes de poder existir, antes de 98, que não poderiam existir sindicatos, de 88, que os funcionários não poderiam ser sindicalizados, eram as associações que faziam esse papel de luta de trabalhador do servidor público. Então, as associações, elas têm uma experiência até maior do que os sindicatos têm até hoje, porque a Afalesp, por exemplo, na Assembleia, ela tem 68 anos. E o nosso sindicato nasceu em 88. Então, quer dizer, a experiência que a associação tem é muito grande. O sindicato veio fortalecer e era uma reclamação dos servidores terem uma entidade firme como um sindicato para poder defender seus interesses. Mas a pública, ela veio mais do que isso, ela conseguiu reunir associações e sindicatos, entidades que defendem e que representam, não só que defendem, que representam os servidores públicos. O Tribunal de Justiça,
numa discussão dos servidores do Judiciário, já deixou clara a importância de que o sindicato realmente está na legislação, como representante, mas que isso não tira a representação de entidades associativas. É importante até salientar, você está falando desse dissídio, né? Se não me engano, de 2010. Isso. Nós, na Assembleia, há pouco tempo, encaminhamos esse dissídio para a nossa mesa diretora, justamente para justificar a necessidade da participação das associações nas negociações, porque estávamos sendo excluídos das negociações salariais na Assembleia. E utilizamos, inclusive, esse dissídio, que está muito bem elaborado, é um documento excelente e que mostra realmente as associações, a importância das associações para participar dessas negociações. Isso, para quem tem uma visão, uma boa visão, é muito claro que se você tiver associações e sindicatos juntos, unidos, você só vai fortalecer. A divisão nunca fortalece o funcionário e nenhuma situação, não existe situação em que você divide e você fortalece. Tomar lugar de Nós ninguém. Queremos trabalhar juntos e fortalecer, no caso da Assembleia de São Paulo, fortalecer em benefício do funcionário, da grande representatividade que queremos ter do funcionário da Assembleia, do efetivo e do comissionado também, porque ele é um funcionário que trabalha lá dentro conosco, o comissionado também, independente de termos essa questão do número exagerado de comissionados, ele também é nosso associado, também trabalhamos junto com eles e que nos ajudam também nas nossas lutas, com certeza. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa para você, cidadão, para você, servidor público. Até o próximo programa.